irmão Ivanildo, eu já conversei com ele ali. E ele vai voltar quinta-feira para cantar mais aqui. Vai ser bênção. Ele vai cantar mais uma canção. E aí você já prepara o coração. O salmista diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Então já vai preparando o seu coração para receber a ministração, a palavra de Deus dessa noite. Cantor Ivanildo. Quando encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando encontrei Jesus, minhas feridas ele sarou. O passado já passou, do abismo e das trevas eu vim para a luz. Hoje canto, sou feliz, encontrei Jesus. Já encontrou Jesus hoje? Já encontrou Jesus hoje? Ele está aqui. Aonde? No seu coração. Você não pode ver, você não pode tocar, mas você pode sentir. Quando o homem trabalha, é para você pensar. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Mas procuro o Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale. Para quem? Pra mim. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale, irmão. Você crê? Haverá paz no vale. A tristeza já se foi, a angústia já saiu. Sorria, Jesus te ama. Haverá paz no vale. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, sei. Nem a sombra da noite ali
Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale. Pra mim, eu sei, aleluia, Senhor, oh, aleluia, amém. Amém, Jesus. Bananas. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala bom é louvar o Senhor. O cantor que canta e louva a Deus com a alma é diferente, né? Glória a Deus. Vocês, pastor Marcos, vai falar que tem aqui quase 1000 músicas para quem quiser ouvir. Vamos nos colocar de pé, vamos receber o mensageiro desta noite, pastor Donifan. A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Os adolescentes estão alegres. Estava vendo pelo Face. Estávamos lá na congregação Nova Jerusalém, mas chegávamos em casa, íamos conferir e víamos que tinha sido bênção. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, por vosso obséquio, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Pedro, capítulo 1. Os 12 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus, para que, mediante a estais na virtude ou no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Se acha onde, igreja? Na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com
alcançando o fim da vossa fé, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos, para as quais coisas, Espírito Santo, Tu és o Senhor de nossas vidas. Espírito do Senhor Jesus, Tu habitas em nós e Tu tens tratado conosco. És Tu que dirigiste o Senhor Jesus, és Tu que dirige a igreja, és Tu que capacitas e dirige a fala de cada pessoa que assume esta tribuna para falar aquilo que está no Teu coração. Nós desejamos, Espírito Santo, a Tua intervenção. Nós desejamos, Espírito Santo, que Tu fales conosco. Continua falando conosco como Tu falaste já esta noite, inclusive através dos louvores e também através do Teu servo, Senhor, que cantou aqui lindamente. Senhor, que este vaso, Senhor, seja um canal. O Teu servo cantou tão bonito, Senhor, e a igreja se alegrou. Não permitas que eu venha, Senhor, tornar algo monótono e que precise novamente de outro louvor para que o povo se alegre. Mas que eu seja o Teu instrumento para as necessidades de cada vida, para a glória do nome de Jesus. E nós dizemos, por favor, se assente. Esta carta foi escrita cerca de 64 a 65, depois que Cristo subiu, depois da vinda de Cristo. Ou seja, no ano 64, ano 65, Jesus, ele no ano 63, 33, pelo menos no calendário que temos, Jesus sobe ao céu, morre no seu ministério, acaba seu ministério aqui, morre, é crucificado por morte de cruz, ele morre, é sepultado e ele ressuscita ao terceiro dia. Alguns dias depois ele vai à parte oriental do Monte das Oliveiras e ele, dando ensinamento aos seus discípulos, ele se afasta um pouco dos discípulos, vai se afastando, abençoando, em sinal de bênçãos, ele se afasta, ainda abençoando, e quando ele se afasta um pouco, a Bíblia diz que ele começa a ser levado, ele começa a flutuar, e é levado às alturas. Lucas, capítulo 24, fala sobre isso no final desse capítulo, e Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 também fala sobre isso, que ele subiu ao céu, e ele já foi recebido em cima no céu, e os seus discípulos estavam ainda olhando para cima, quando de repente dois homens de branco, seres celestiais, disseram para eles, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que foi recebido em cima no céu, há de voltar um dia, assim como para o céu o vistes ir. O Senhor Jesus, ele alertou os discípulos acerca de sofrimentos. O Senhor Jesus alertou os seus discípulos acerca de perseguições. O Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus diz que, lá em Mateus, no capítulo 5, ele fala sobre perseguições e tribulações àqueles que pertenciam a ele. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Os discípulos estavam alertados acerca de lutas, adversidades, perseguições.
No ano 64, entre 64 e 65, essa carta foi colocada no papiro e 50 anos depois estava outra carta sendo escrita, ou seja, Plínio escreveu acerca de como tratava os cristãos, acerca de como perseguia os cristãos, acerca de como os imperadores tratavam os cristãos, e dizendo que quando era interrogado, um deles disse: eu pergunto primeira vez, você é de Jesus, discípulo de Jesus? Sim. Pergunto de novo, você é adorador de Jesus? Sim. Se na terceira vez perguntasse se ele era um daqueles que acreditava e adorava Jesus, então naquele momento ele mandava matar. Era inconcebível adoradores do imperador se tornarem adoradores de Cristo. Nós estamos numa época onde a adoração tem ficado em segundo plano. Nós estamos numa época, e se estivéssemos vivendo aquela época, faríamos talvez como alguns, que era interrogado e dizia o imperador, ou aquele algoz dizia assim: você é adorador de Cristo? Não, já fui lá atrás, mas hoje não. Então, está aqui a imagem, adora essa imagem. Ele se prostraria e adoraria. Nós estamos numa época difícil, onde qualquer sofrimento faz com que a pessoa escarneça, zombe, murmure, negue a fé. Mas eu sei que ainda há 7.000. Aleluia! Ainda existe aqueles que são fiéis. Ainda existe aqueles que não se prostra diante de Baal. Ainda existe aqueles que servem a Jesus com o espírito quebrantado e contrito. Ainda existe aqueles que não negam a fé, mesmo padecendo adversidades, mesmo sendo perseguidos, mesmo na doença, mesmo sem dinheiro, mesmo quando é afligido por um câncer, ou quem sabe, como nosso irmão, que teve aqui várias pontes de safena e ainda uma trombose na perna, ele continua adorando e servindo ao Senhor. Onde estão os adoradores? Então essa carta também serve para você. Essa carta também é para mim e para você. Porque quando Pedro começa a escrever, ele escreve para os forasteiros. Ele escreve para Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. Ele está falando para estrangeiros. E também quando eu leio na segunda carta, no capítulo 1, versículo 12, versículo 11, acho que é isso. Ele diz: rogo-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das prostituições, ou seja, das porneias, das fornicações, que combatem contra a alma. Então, Pedro está falando também para mim e para você. Pedro está falando para os santificados. Pedro está falando para uma igreja de adoradores. Pedro está falando para pessoas que são de Cristo. Pedro está falando para pessoas que pertencem a Cristo. Pedro está falando para pessoas que amam a Jesus e que deixaram tudo por amor a Ele. Pedro tem uma mensagem para mim e para você. Ele está falando sobre sofrimentos, aflições no tempo presente. Quando ele estava falando aquilo, escrevendo esse texto, ele estava escrevendo em meio a perseguições, em meio a lutas, em meio a adversidades. A ponto de que 50 anos depois, o povo que estava lá estava sofrendo adversidades, lutas, perseguições, nada mudou. Nós mudamos culturalmente, as éticas que temos hoje é uma ética permissiva, é uma ética de politicamente corretos, mas Pedro nos alerta que nós não devemos ceder, que nós não devemos cair em contradição. Se nós estamos em Cristo, devemos perseverar em Cristo e não abraçar outro caminho senão o Senhor Jesus.
Quando eu olho para a epístola de Hebreus, no capítulo 5, capítulo 6, versículo 9, é isso. Diz assim: mas de vós, irmãos, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Mas aí, pastores, esse texto tem umas coisas interessantes. Porque já no versículo 2, ele diz que esses estrangeiros, ele não está falando aqui para judeus, ele está falando para estrangeiros, porque Pedro, ele tinha um discípulo chamado Policarpo, e era bispo em Esmirna, e esse era muito amigo, assim também como João e outros mais discípulos, e essa carta, acreditam que era muito lida, inclusive na ceia do Senhor, lá naquela igreja. Então ele está falando para os goíns, ele está falando para os gentios, ele está falando para etnias, pessoas de nações que se renderam a Cristo, que pertencem a Cristo e não são ainda não eram do povo hebreu, mas que pertenciam a Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Quantos são igreja aqui? Aleluia, eu faço parte, diga, eu faço parte. E aqui Pedro chama a atenção e diz que a igreja, ela, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele diz que a igreja é composta de pessoas eleitas, um grupo de eleitos segundo a presciência de Cristo. Agora eu fico pensando, porque nesses últimos dias tem havido muitos debates sobre decreto, predestinação, salvação decretada desde a fundação, desde que o mundo existe, Deus resolveu decretar, porque Ele é soberano. Então tem uma pergunta: se Deus é soberano, Ele pode tudo, amém? Bem, Ele pode deixar de ser Deus? Ele pode negar-se a si mesmo? Ele pode mentir? Então Deus não pode tudo. Deus, Ele só faz aquilo que está de acordo com a sua natureza. Deus, Ele não pode se contradizer. Deus, Ele não pode deixar de ser Deus. Deus não pode criar outro Deus. Só há um Deus, e Ele diz: a minha glória não darei a outrem. Deus não divide a glória dEle com ninguém. A glória dEle é dEle, pertence a Ele, só para Ele. Porque para Ele, porque dEle, para Ele são todas as coisas. Tudo subsiste por Ele. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas pertencem a Ele. Ele é o Senhor, Ele é o dominador, Ele é o Criador. Ele é meu dono, Ele é teu dono, Ele é o dono da igreja, Ele está aqui. Tudo é para Ele. Mas quando nesses debates, pastor, que eu acompanho muitos nos grupos de WhatsApp, estou em grupo de arminianismo, calvinismo, tem um monte de grupo aí que eu participo, e o debate é sempre um só. Um bate de um lado, outro bate do outro. Um revida daqui, outro revida de lá. Os calvinistas dizem que nós somos hereges, somos pelagianos, e nós temos um Deus, nós criamos um Deus, e esse Deus, Ele é submisso ao livre-arbítrio. Tudo espantalhos. Tudo são espantalhos. Porque quando você vai à luz da Bíblia, você percebe que Deus, em sua soberania, resolveu eleger um povo pela graça, mas não imposto, ou seja, arrastado irresistivelmente. Segundo alguns, Deus tem dois tipos de amor, segundo inclusive Calvino, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas veja, quando se pensa no Deus soberano, pensa-se alguns que esse Deus, Ele decretou, e porque Ele decretou, Ele sabe. Se isso é verdade, então Deus só sabe o que Ele decretou. E se Deus só sabe o que decretou, e todas as coisas estão decretadas por Deus, final das contas, Deus é o autor do mal.
Você concorda com isso? Nem eu. Deus não é o autor do mal. Deus não criou o mal. Pastor, e lá em Isaías 45, versículo 7, ali é catástrofes. Deus traz açoite para as costas dos tolos, mas não está se referindo à salvação de pessoas. Quando eu olho para esse texto, alguns dizem, porque Deus estava lá no início, olha no corredor da história, outro espantalho. Por quê? Porque Deus não precisa olhar no corredor da história. Deus, ele transcende ao tempo, espaço. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Deus não precisa olhar na história para ver o que vai acontecer. Tudo está acontecendo diante de Deus, aqui e agora. Passado, presente e futuro, tudo está diante dos olhos de Deus. Os teus pensamentos estão diante dos olhos de Deus. Quando você estava no ventre da tua mãe, já estava diante dos olhos de Deus. Você, quando era criança, estava diante dos olhos de Deus. O que você fez estava diante dos olhos de Deus. A tua história está diante dos olhos de Deus. O teu futuro, assim como o teu presente, estão diante de Deus. Os olhos de Deus, como chama de fogo, ele vê todas as coisas no estado em que ele está, atemporal. Eu é que preciso olhar para o passado na minha memória, ir para os livros de história. Eu é que preciso olhar na história. Eu é que preciso me relacionar com você, preocupado com o que você vai pensar. Deus sabe do que eu penso, do que você pensa, do que vai acontecer, os desdobramentos da história. Deus conhece o resultado final. Mas diz que eleitos segundo a... Olha para a tua Bíblia, gente, versículo 2. Eleitos segundo a presciência. Deus tem, ele é onipresente, ele é onipotente, mas ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Se ele tem todo o conhecimento, está dizendo esse texto que ele conhece as coisas de antemão. Não porque ele decretou, não porque ele determinou que fosse do jeito que são, mas porque ele vê todas as coisas vão perante os olhos de Deus e ele toma conhecimento das coisas e a partir daí ele vê aqueles que diante da história terrena, dentro do espaço-tempo, iriam acreditar na palavra de Jesus, iriam crer que Jesus Cristo é o Salvador, iriam crer que Jesus Cristo é Deus, iriam crer que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, aquele que estava desde toda a eternidade junto com, dentro do Pai, dentro da divindade. Ele estava ele estava com o Pai toda a eternidade e ele se manifesta na plenitude dos tempos. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando, não está? Amém, irmãos? Senão eu vou começar a ser redundante. Eu não quero ser redundante mais do que sou. Veja, nesse texto, diz que nós, igreja, fomos eleitos segundo a presciência de Deus. A presciência, o conhecimento de Deus, a ciência de Deus. Deus que prescruta todas as coisas. Ele viu você naquela corrida dos espermatozoides, ele viu que aquele já era você. Aquele que ganharia a corrida seria e é você. Então, todas as suas frustrações, ele viu, ele conhece. Mas tem uma coisa, quando ele olha para você, dentro do espaço-tempo, ele vê alguém pregando a palavra para você, alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo, alguém que está dependendo do Espírito Santo, alguém que creu também da mesma maneira, obedecendo a voz do Espírito Santo, e chega, abre a palavra para você, e começa a falar esta palavra para você, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouviu a palavra,
A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo começou a gerar fé no teu coração. Ele canaliza a tua fé para Jesus. E você entendeu, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, quando você ouviu a palavra, o Espírito Santo iluminou o teu entendimento, você creu em Jesus, e aí você entendeu que precisava de salvação, que precisava se render, que dependia da graça. Então você se prostra dizendo: Deus, eu sou um miserável pecador. E aí nós nos rendemos. E aí ele veio fazer morada em nosso coração. Ele veio morar em nossa vida. E agora, querido, começa a peregrinação. Começa uma caminhada de fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Lá em Efésios capítulo 2, diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós vivemos pela fé. Nós dependemos do Espírito Santo pela fé. O Espírito Santo nos guia usando-nos pela fé. O Espírito Santo nos capacita e nós tomamos posse pela fé. A Bíblia diz que a fé que opera por amor, Gálatas lá diz isso, Paulo escrevendo aos Gálatas. A fé que opera por amor. Tudo na vida da igreja é pela fé, mas não é uma fé morta, é uma fé viva, como disse Tiago. A fé que é transmitida através de obras, a fé que ela tem precedentes em Cristo, uma fé que é respaldada em Cristo, uma fé que depende de Jesus, uma fé que não é para si mesmo, mas para Ele. Se você entendeu, diga glória a Jesus. Queridos, mas para que então nós fomos eleitos? Segundo a presciência de Deus Pai, fomos eleitos em santificação, para a santificação. E aqui começa o processo, porque a salvação ela tem o estado passado, o presente e o futuro. A salvação, eu fui salvo do mundo de pecados. Eu estou sendo salvo do poder do pecado. E no futuro, eu serei salvo da presença do pecado. Então, quando, nos 3 tempos, no passado, eu criei em Jesus, Deus disse: você agora é meu, você está santificado. Então, você se tornou santo em Cristo, pela santificação do Espírito Santo. Hoje, a santificação, ela é progressiva. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele me guia a toda a verdade. O Espírito Santo me orienta. E através da obediência ao Espírito Santo, eu estou sendo salvo do poder do pecado que atuava em minha vida. Agora, o Espírito Santo está me conduzindo para eu ser semelhante a Jesus, para ser a imagem de Jesus. O Espírito Santo está trabalhando para que você seja a imagem de Cristo. A cada dia você deve se parecer mais com Jesus. A cada dia o Espírito Santo te diz: vá por aqui, lê a palavra ali, ouça o que eu estou dizendo nessa parte. O Espírito Santo está nos guiando a toda a verdade. Para quê? Para que a cada dia eu me pareça mais com Ele. E diz aqui: para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a base da minha salvação. O sangue de Jesus é a base da minha santificação. A eleição é para que eu estivesse em Cristo. E agora vem uma coisa interessante. Todas as vezes que Paulo ou Pedro fala de salvação, ele fala no plural. Está dizendo na coletividade. Dá a entender que, assim como um navio que sai de um porto e vai para outro lugar, o navio sai, parte, tem um destino. E a pessoa entra no navio, e ela está dentro deste navio para ir para outra nação, para outro estado, para outra cidade. Assim também a igreja. A igreja é uma igreja de eleitos, de predestinados, de sair desse posto e chegar ao céu.
A igreja está em Cristo. Esse barco é o barco da salvação. Se você estiver em Cristo, você é igreja, faz parte da igreja. Você saiu do porto do pecado, da desgraça, da mornidão, da frieza espiritual. Você saiu do poder do pecado para a vida. Você foi arrancado do presente século mal e transportado para o reino do Filho do seu amor. Agora você está indo para a pátria celestial. E nesta caminhada, você não pode deixar a embarcação. Você só é salvo se você estiver nessa embarcação. Assim como no dilúvio, o único meio de salvação era a arca, e na arca, aquela arca de madeira, estava ali aquelas pessoas que foram aqueles que Deus encontrou. Encontrou Noé, chamou a família de Noé, chamou ali os filhos, a esposa, os filhos, as noras, coloca dentro da arca. Quando eles entraram, fecharam a arca, deu o selo arca por fora e veio água. Veio o dilúvio. Abriu-se as comportas do céu. Assim também é a salvação em Cristo Jesus. Veja, é selada por fora. Ninguém pode se salvar. Ninguém pode pertencer à igreja se não passar por Jesus. Ninguém pode adentrar a igreja senão ou por méritos próprios. Ninguém pode ser salvo por conta própria. Tem que ser por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, obedecendo a voz do Espírito Santo. E quando lá dentro daquela arca estava Noé, sua mulher, seus filhos, veja, havia escuridão lá dentro, tinha que ter uma luz. Assim também Jesus é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Tem que ter uma lamparina, tem que ter vela, tem que ter luz. Agora tem uma coisa, havia escuridão, mas havia lâmpadas. Havia calor, havia suor, havia animais, havia fedor, tinha que limpar, havia trabalho, sim, mas tem uma coisa, eu vejo às vezes as pessoas reclamando dentro da igreja, reclama do trabalho, reclama da obra que está fazendo, reclama porque ninguém vê, reclama porque meu trabalho é muito, pouca gente trabalha, reclama porque pastor fez desse jeito, reclama, mas quando olha para fora da arca, pode estar podridão, pode estar fedentina do jeito que for, suor, mas quando olha para fora da arca, descobre que só tem corpos boiando lá fora, podridão de corpos boiando lá fora, e vida só tem dentro da arca. Assim também a vida está em Cristo, só existe a vida dentro da igreja de Jesus. Se você está aqui dentro, você tem a vida de Deus. Se você está em Cristo, você tem o perdão de Deus. Se você está em Cristo, então você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e isso não provém de vós, mas de Deus, que faz todas as coisas. Eu vou adiantar, porque eu vou já para encerrar. E aqui eu vou entrar num ponto polêmico. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Versículo 9. E eu tenho aqui o versículo 12. Tem o versículo 12, a última parte, diz assim: para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Que coisa é essa que os anjos desejam atentar? Alguém poderia cogitar aí? O Evangelho. O que mais? Eu já vi, irmãos, várias coisas sobre esse assunto. E uma das coisas que eu mais ouvi nos púlpitos no Brasil afora, quando eu passei, é que os anjos queriam pregar o Evangelho. Os anjos não quiseram pregar o Evangelho. Os anjos pregaram. Eu vou dizer de novo, os anjos não quiseram, os anjos pregaram.
Pastor, como assim? Antes da igreja, houve pregação. Basta você abrir Lucas capítulo 2, versículo 8. Diz que quando Jesus nasceu, os anjos, apareceu um coro de anjos, e quando apareceu, disse, não tem mais. E ele começa a falar sobre Jesus. Os anjos pregaram sobre o nascimento de Jesus, os anjos pregaram sobre a vinda de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. E disse que ele é o Salvador. Então, a pregação dos anjos era sobre Jesus, o nascimento de Jesus, a vinda do Messias, que ele é o Salvador. E quando esses anjos anunciaram a vinda do Messias, ele pregou para Maria, ele pregou o nascimento para os pastores que estavam ali. Mas tem uma coisa, depois que a igreja, depois que Jesus veio, depois que Jesus subiu ao céu, enquanto Jesus estava aqui, era ele que pregava. Quando Jesus subiu ao céu, a igreja é que assumiu essa responsabilidade. Você não vai encontrar em canto nenhum do Novo Testamento dizendo que os anjos pregaram fora sobre essa passagem do nascimento de Jesus. Os anjos disseram para, lá em Atos capítulo 10, no versículo 11, se não me engano, estava ali Enéas, orando, homem justo, piedoso, jejuando, clamando. De repente aparece um anjo, e quando aparece ele esbugalha o olho, fica assustado e diz, olha, não temas. As tuas orações estão em memória, ou seja, elas precisam ser, você precisa fazer algo para que elas entrem em ação. O que é que você tem que fazer? Vá lá na casa de Simão Curtidor, e lá você vai encontrar o Simão Pedro. E ele te dirá o que você deve fazer. Ou seja, ele vai dizer o que você precisa saber para a salvação. Mas então, pastor, o que os anjos desejam atentar? 3 coisas. 3 coisas que os anjos estão atentos, que estão focados. Eles não deixam passar um mosquito, um cabelo. Os anjos estão muito atentos para 3 coisas. Estão aqui. Eu me lembro que uma vez o pastor Marcos Filho, 2010, né, pastor Marcos Filho, ele estava sentado ali, aí o senhor fez, os anjos desejaram pregar a palavra, aí eu respondi para ele. E agora, hoje, me veio isso, pastor, e eu vou responder isso para vocês. Rapidamente, veja, no versículo 10, primeiro no versículo 9 diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. No versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente não, está fraco, irmão, tem Bíblia aí? De tal salvação inquiriram o que é que profeta faz? Tem profeta aí, gente? De vez em quando eu ouço alguém dizer assim, eu sou profeta, terra, água, fogo, ar. Então, você sabe o que um profeta faz. O que é que um profeta faz? Profetiza. Que é diferente do profeta de hoje, é diferente do profeta do Antigo Testamento. Vejam, indagando, versículo, da salvação, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que... Versículo 10, igreja. Trataram diligentemente os profetas que... Profetizaram de quê, irmãos? Profetizaram da graça. Que coisa linda. Profetizaram da graça que vos foi dada. Então, ele está profetizando da graça que foi dada. Foi dada para quem? Para os eleitos. A graça foi dada para quem? Para a igreja. A graça foi dada para aqueles que pertencem a Deus. A graça, mediante a fé, eu recebo esta graça. Quando a graça, eu sou tocado pela graça, ela me capacita, ela me dá aptidão para me aproximar de Deus.
Quando a graça me toca, me toma, me alcança, me enche, a graça me faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A graça me dá vida, a graça me toca, me preenche, e por dentro e por fora vem o poder da graça sobre a minha vida. Então o poder da graça é para os crentes, e os anjos, eles estavam atentos ao manifestar desta graça que foi profetizada pelos profetas antigos. Os anjos, eles estão atentos às profecias que falam sobre a salvação pela graça. Salvação não é mérito. Salvação, ou seja, salvação não é mérito de homens. Salvação é o manifestar da graça, o favor que eu não mereço de Deus. Agora, fé também não é mérito. Fé, você não pode estender a mão para receber uma esmola e achar que isso é mérito. Não. Como mendigo, nós, bem-aventurados os mendigos, porque deles é o reino dos céus. Você estende as mãos, encolhe o corpo, olha para baixo e diz uma esmolinha, pelo amor de Deus. Você sabe que não tem mérito nenhum naquilo que alguém vai te dar, é por graça. Você não merece, eu não mereço, a igreja não merece ser salva, mas Jesus nos amou, Deus nos amou. Ele nos doou. E ele fez os profetas, inspirados pelo Espírito Santo. Os profetas começaram a falar da salvação através desta graça, ou esta graça que manifestaria aqueles que são os eleitos, que Deus viu por sua presciência. Primeira coisa, a salvação pela graça. Segunda coisa, olha o versículo 11. Eita Jesus, acabou. Segunda coisa que os profetas profetizaram, e os anjos atentam e estão atentos. Eles não deixam passar nada. Veja, versículo 11. Indicando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, e anteriormente testificando os não, está fraco, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam. Então veja, a segunda coisa que os anjos atentam é para as profecias e o cumprimento daquilo que estava vaticinado sobre o que Cristo iria sofrer. Basta olhar para Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Diz que olhando nós para ele, nada víamos para que o reputássemos como digno, um homem de dor experimentado em trabalhos. Ele era como um do povo. Então, mostra o sofrimento do Messias. Quando você olha outros textos do Antigo Testamento, fala que o Messias, o Salvador do mundo, ele padeceria por nós. Jesus veio, ele cumpriu cabalmente isso. Lá no Getsemane, você vê Jesus chorando. Por 3 vezes Jesus chorou. E uma delas está escrita em Hebreus. Aquilo que ele, em lágrimas, suplicou, ele alcançou. Estava se referindo ao Getsemane. Então, lá no Getsemane, Jesus, ele chorou, estava sofrendo, porque ele estava em angústia profunda na sua alma, por mim e por você. Terceira coisa que os anjos atentam acerca das profecias. Versículo, diz assim, versículo 11. Indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Não. Vocês não estão lendo Bíblia. Me ajude, por favor. Versículo 11. Diz aqui o texto bíblico. Vou pegar aqui. O tempo, o Espírito de Cristo estava neles, indicava anteriormente os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a que
eles estavam atentos, irmãos, às profecias sobre a glória que haveria de vir sobre o Messias. Jesus é o Salvador. Tudo que ele passou aqui, que ele sofreu, os anjos estavam acompanhando. Mas os anjos sabiam que havia também profecias que falavam da glória. Há profecia sobre sofrimento, mas há profecia sobre a glória que havia de vir ao Messias. Quando eu olho o Salmo 24, meu irmão, eu pareço que vejo o Messias, o Senhor Jesus, o Salvador, entrando na eternidade. Quando eu olho aquele momento que ele sobe ao céu, tanto Lucas 24 como Atos capítulo 1, ele já foi recebido no céu. E o salmista, ele diz: quem é este Rei da glória? Oh, aleluia, aleluia. Ele fala para deixar entrar o Rei da glória. Existe sofrimento para você hoje. Não murmure, não reclame, não abandone a fé, porque no final tem glória. No final tem glória. Ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Você está passando por perseguições hoje. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meu irmão, hoje tem luta, hoje tem tribulação, hoje tem adversidade, mas tem uma coisa: no final tem glória para mim e para você. Aí glória, tem glória, tem glória. A igreja será coroada no céu. A igreja será coroada no céu. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos. Mas a todos. Mas a todos que amarem a sua vinda. Ele vai voltar. E quando ele voltar, o seu galardão está com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Não sai agora, mais 5 minutinhos, por gentileza. Enquanto cantamos um corinho apropriado, eu gostaria de oferecer a oportunidade a você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Venha aqui à frente, confesse a Jesus, receba Jesus e a partir deste momento comece a viver uma nova vida para a glória do Senhor Jesus. Enquanto nós cantamos, já está vindo a primeira vida para Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Onde está a segunda vida para Jesus? Venha. Está vindo a segunda vida. Creio que está vindo a terceira pessoa para Jesus. Aplauda mais forte. Celebre ao Senhor. Vidas preciosas. Podem orar comigo? Podem. Fechem os olhos. Digo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Com este ato eu cancelo, eu anulo toda a aliança que eu tenha feito de forma consciente ou inconscientemente com Satanás, e realizo com este ato uma aliança com o Senhor
para servi-lo por toda a minha vida. E está chegando mais pessoas. Você pode aplaudir com mais gosto, com mais alegria. Oh, maravilha! Tem mais uma criança aqui, irmãos. Olha, que lindo, não é? E chegou, como é que é o nome aqui do Murilo? Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, Murilo. Está voltando, já foi batizado em águas. Vai para a sala da 100ª ovelha, viu? E aqui, como é que é o nome da criança? Emanuel. Com esse nome tem que ser crente mesmo, não é? Graças a Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar por estas vidas. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Tua palavra foi ministrada com unção, com graça, e agora diante do teu altar estão estas vidas. Perdoa-lhes os pecados, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida e firma-as na tua casa, na tua presença. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir a vocês que após a saudação, vocês podem acompanhá-lo, não é isso, Leandro? Vocês vão acompanhar, vocês que estão ao lado, a uma das nossas salas, ali estão os irmãos, e vocês vão receber uma palavra de orientação e uma lembrança também. Fiquem de frente para o auditório, vamos fazer uma festa bonita. Olha esses cartazes ali, ó, feitos com tanto carinho para vocês. Jesus nunca irá desistir de você. Que bonito. Deus vai preencher o vazio do seu coração. Glória. E este outro, ó, estamos felizes com a sua presença. Vamos cruzando as mãos lá em cima, dizer bem-vindos à família de Jesus juntos. Bem-vindos à família de Jesus. Aqui à direita, por favor. O mais belo entre milhares e milhares. Amém, minha gente? Diga para essa pessoa bonita que está do seu lado aí: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Marcos é bom porque ele fala muita coisa em pouco tempo. Isso é uma arte, é muito importante. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que Tu fizeste esta noite. E agora nós terminamos este trabalho dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.